Tem um vídeo que eu removi 3 vezes. O mesmo vídeo, com o mesmo rosto no fundo. Um rosto que não estava lá quando o uploader gravou. Eu sei disso porque eu assisti frame por frame. E a última vez que esse vídeo apareceu na minha fila, ele tinha uma mensagem com o meu nome. Moderação de conteúdo é um trabalho real. Se você nunca ouviu falar, é basicamente o seguinte: plataformas gigantes da internet não conseguem revisar tudo que é postado só com o algoritmo. Então elas contratam humanos, pessoas reais, que passam o dia olhando para conteúdo denunciado. Spam, discurso de ódio, violência, pior. Eu fui uma dessas pessoas por pouco mais de 3 semanas. E o que eu vou te contar agora, eu nunca contei para ninguém em detalhes. Não porque eu assinei um contrato de sigilo, embora tenha assinado, mas porque toda vez que eu tentei explicar, a pessoa do outro lado olhava para mim do mesmo jeito, como se eu estivesse inventando, ou como se eu tivesse ficado louco. Talvez eu tenha ficado. Você vai decidir. Eu precisava de dinheiro, simples assim. Tinha saído de um emprego que não funcionou. Estava com aluguel atrasado e vi um anúncio de uma empresa terceirizada que fazia moderação para uma plataforma grande. Não falaram qual plataforma, só que era um dos maiores nomes da internet. O salário era razoável, horário flexível, remoto. Preenchi o formulário, passei pela entrevista rápida pelo sistema deles e fui contratado. Na entrevista, a pessoa me perguntou se eu tinha estômago forte. Eu disse que sim, sem pensar muito. Ela anotou alguma coisa e passou para a próxima pergunta. Só depois eu entendi que aquela pergunta não era protocolo, era um aviso, e eu ignorei. Antes de começar, recebi 2 documentos. Um contrato de confidencialidade longo, cheio de termos jurídicos, que eu li por cima e assinei. E um guia de categorias de conteúdo, 83 páginas. Descrevia tudo o que eu poderia encontrar, dividido por nível de gravidade. Nível 1, spam, contas falsas. Nível 2, discurso de ódio, violência moderada. Nível 3, o pior. Eles incluíram um número de psicólogo no final do documento. Na época, achei que era protocolo. Depois entendi que era necessidade real. Mas não tinha nada no guia sobre o que eu acabei encontrando. Nenhuma categoria, nenhum protocolo, nada. Primeira semana foi tranquila. Fila L1, conteúdo básico. Spam, anúncios falsos, contas de bot. Você pega o ritmo rápido. Ver, decidir, clicar. Ver, decidir, clicar. Quase mecânico. Dava até para ouvir música enquanto trabalhava, de tão automático que era. Segunda semana me subiram para a fila L2. Aí já era diferente. Conteúdo pesado aparecia misturado com coisas normais, sem aviso. Você podia revisar 30 vídeos sem problema e de repente levar um que te deixava parado na cadeira por 1 minuto. Mas você aprende a não pensar, tratar tudo como dado. Não pessoas reais, não situações reais, só informação. Foi na segunda semana que eu comecei a perceber alguma coisa estranha. Era sutil no começo. Um vídeo de um cara fazendo review de produto, completamente normal, mas no espelho atrás dele tinha um vulto, escuro, sem forma definida, no canto do reflexo. Eu pausei o vídeo, olhei de novo e não estava mais lá. Pensei que era cansaço. Já tinha passado 4 horas na fila. 2 dias depois, um vídeo de uma menina gravando na rua. Ela estava reclamando de alguma coisa, gesticulando, normal. Mas aos 42 segundos, exatamente quando ela virava para a câmera, tinha um rosto, no fundo, desfocado entre as pessoas que passavam na calçada. Um rosto que estava olhando diretamente para a câmera. Não para as pessoas ao redor, não para outro lado, para a câmera. Como se soubesse que estava sendo filmado. Eu pausei o vídeo nesse frame, dei zoom, e quanto mais eu olhava, mais aquele rosto parecia errado. Não era uma pessoa passando por ali, era parada, completamente parada no meio de uma rua movimentada. E a expressão, se é que dava para chamar de expressão, não era de nada que eu reconhecia. Não era raiva, não era medo, não era curiosidade. Era como se não houvesse expressão nenhuma, mas ao mesmo tempo houvesse algo demais. Como se o rosto fosse uma máscara de alguma coisa que não sabia direito como imitar uma pessoa. Escalei o vídeo com uma nota. Elemento visual não identificado no fundo. Frame 42S. O supervisor respondeu em seguida. Não é relevante para a categoria. Classifique e siga. Classifiquei.
Segui, mas comecei a prestar atenção nos fundos. E quando você começa a prestar atenção nos fundos, você começa a ver mais. Não em todos os vídeos, na maioria nada. Conteúdo normal, fundo normal. Mas de vez em quando, a cada 30, 40, aparecia alguma coisa. Um reflexo numa janela que não correspondia a nada no ambiente, uma sombra no chão que não tinha origem, uma figura parada num lugar onde não deveria caber ninguém. Eu comecei a anotar. Data, horário, descrição do que eu via, número do arquivo. Tinha uma planilha no meu computador pessoal, fora do sistema da empresa. Em 6 dias, eu tinha 23 anotações. Aí eu percebi uma coisa que me deixou com frio na espinha. Era o mesmo rosto. Não em todos os vídeos, mas em 15 dos 23, quando eu comparava os frames lado a lado, as proporções eram as mesmas. A posição dos olhos, a largura da testa, o jeito que a boca estava fechada. Era a mesma coisa, em vídeos postados por pessoas diferentes, em países diferentes, em situações completamente diferentes. Na terceira semana, o vídeo apareceu pela primeira vez. Era um vídeo simples, um quarto vazio filmado de um ângulo estranho, como se a câmera tivesse sido deixada em cima de alguma coisa. Ninguém em cena. Sem áudio, só o silêncio leve de um ambiente fechado. Durava 2 minutos e 47 segundos. Nada acontecia. Mas no 18º segundo, na parede do fundo, tinha o rosto. Dessa vez não era um vulto, não era uma figura ao longe. Era nítido. Estava na parede como se fosse uma sombra, mas sem fonte de luz que justificasse. E estava olhando para frente. Diretamente para frente. Eu fiquei travado. Assisti o vídeo inteiro, 2 vezes, 3. O rosto ficava ali do 18º segundo até o final do vídeo, sem se mover, sem piscar, só olhando. Escalei para o supervisor com urgência máxima. Descrevi o que eu via. A resposta demorou mais do que o normal. Quando veio, era curta. Arquivo não localizado na fila. Verifique o número. Verifiquei. O número estava certo. Mandei de volta, com o número de novo. Sem resposta. No dia seguinte, o vídeo apareceu de novo na minha fila. O mesmo arquivo, mesmo número, mesmo conteúdo. Escalei de novo. Dessa vez o supervisor respondeu mais rápido. Este arquivo foi removido ontem. Não deveria estar na sua fila. Estamos verificando o erro técnico. 2 dias depois, apareceu pela terceira vez. Mas dessa vez, era diferente. O vídeo era o mesmo. Quarto vazio, silêncio, rosto na parede a partir do 18º segundo. Mas aos 2 minutos e 20, perto do final, alguma coisa mudou. Na parede, abaixo do rosto, tinha texto. Eu pausei e dei zoom. Era meu nome. Não um nome genérico, não uma coincidência. Era meu nome completo, do jeito que eu assino, do jeito que está no meu documento, escrito na parede de um quarto que eu nunca vi, num vídeo que eu não deveria estar vendo pela terceira vez. Fechei o computador. Fiquei sentado no escuro por um tempo que eu não sei dizer quanto foi. Depois, abri de novo, fui direto nas configurações e pedi rescisão naquela mesma noite. Não esperei resposta. Não me importei com o processo. Depois que saí, eu não consegui simplesmente parar de pensar nisso. Qualquer pessoa normal teria tentado esquecer. Eu fui no caminho contrário. Comecei a pesquisar. Primeiro busquei por relatos de outros moderadores que tinham visto coisas estranhas em conteúdo. Achei bastante coisa sobre o impacto psicológico do trabalho, sobre PTSD, sobre fadiga, mas nada sobre o que eu tinha visto. Nada sobre rostos que apareciam em vídeos de pessoas que não se conheciam, nada sobre imagens que voltavam depois de removidas. Aí mudei o caminho da pesquisa. Comecei a olhar para fenômenos documentados de anomalias visuais em vídeo. Pareidolia, que é quando o cérebro enxerga rostos em lugares aleatórios. Artefatos de compressão de vídeo que criam formas estranhas nos frames, erros de codec que distorcem imagens de um jeito que parece intencional, mas não é. Tentei aplicar cada uma dessas explicações ao que eu tinha visto.
Pareidolia não explicava. Pareidolia é quando você vê um rosto numa nuvem ou numa mancha de parede porque seu cérebro força um padrão onde não existe um. O que eu vi tinha proporções consistentes em 15 vídeos diferentes. Pareidolia não é consistente assim. Ela muda de acordo com o ambiente, a iluminação, o ângulo. O que eu vi era o mesmo rosto com as mesmas proporções, em ambientes completamente diferentes. Artefato de compressão também não explicava. Artefatos de vídeo criam distorções, blocos de pixel, borrões, não criam rostos nítidos parados no fundo de uma cena. Fiquei sem explicação técnica, então fui para outro caminho. Comecei a pesquisar em fóruns mais obscuros da internet, lugares onde as pessoas postam coisas que não cabem em nenhuma categoria normal. Passei dias lendo. A maioria era loucura mesmo, sem pé nem cabeça. Mas num desses fóruns, num post de quase 2 anos atrás, eu achei algo. O título do post era simples: "Alguém mais viu esse rosto no trabalho?" Eu parei de respirar por um segundo. O post era de alguém que se identificava apenas como ex-moderador. Não dava detalhes sobre qual empresa, qual plataforma, mas descrevia exatamente o que eu tinha vivido. A mesma coisa de ver um rosto estranho no fundo de vídeos aleatórios. A mesma sensação de que as proporções eram sempre iguais, e um detalhe que me deixou com a pele arrepiada. A pessoa descrevia o rosto como tendo uma expressão que parecia uma imitação ruim de uma expressão humana, como se alguma coisa tivesse estudado como rostos humanos funcionam, mas não tivesse entendido completamente. Era exatamente como eu teria descrito. O post tinha 3 respostas. 2 eram de pessoas duvidando, chamando de invenção. A terceira era de outra conta, sem histórico nenhum, criada naquele mesmo dia. A resposta dizia apenas: "Eu sei quem você é, e eu vi também. Me manda mensagem." A conta que fez o post original não havia respondido, e quando eu cliquei no perfil dela, a conta tinha sido deletada. Fiquei tentando achar alguma forma de contato com qualquer uma das pessoas daquele post por dias. Nada. As contas eram antigas ou inexistentes. O post em si estava num fórum que já não tinha muita atividade, e ninguém tinha tocado nele desde aquelas 3 respostas. Eu estava quase desistindo dessa linha de investigação quando recebi uma mensagem. Não foi por e-mail, não foi por nenhuma rede social que eu uso com frequência. Foi numa plataforma que eu tinha criado conta anos atrás e basicamente esquecido que existia. Uma mensagem de uma conta sem foto, sem nome real, criada há exatamente 11 dias. A mensagem dizia: "Você trabalhou na moderação recentemente, né?" Eu fiquei olhando para a tela por um tempo antes de responder. Podia ser coincidência, podia ser spam, mas respondi com uma pergunta: "Como você sabe?" A resposta veio em menos de 2 minutos. "Porque eu fiz o mesmo trabalho, e eu acho que a gente viu a mesma coisa." Nos dias seguintes, eu troquei mensagens com essa pessoa. Vou chamar ela de R, porque foi assim que ela se identificou, só com uma inicial. R tinha trabalhado numa empresa diferente da minha, terceirizando para uma plataforma diferente, em outro país. Ela não me disse qual país, e eu não forcei. Mas o trabalho era o mesmo: moderação de conteúdo, filas por nível de gravidade, métricas de produtividade, contrato de sigilo. E ela tinha visto o rosto. Não do mesmo jeito que eu, não exatamente, mas parecido o suficiente para ser impossível de ignorar. No caso dela, o rosto não aparecia em vídeos, aparecia em imagens estáticas, fotos postadas por usuários, capturas de tela, imagens de perfil denunciadas, sempre no fundo, sempre parcialmente fora do enquadramento, como se estivesse tentando não ser visto completamente. Mas estava lá. Ela também tinha anotado. Ela tinha salvado prints dos frames antes de remover o conteúdo, o que era contra as regras da empresa. Ela me mandou alguns. Eu abri as imagens uma por uma. Era o mesmo rosto. Não parecido, não similar, era o mesmo, com as mesmas proporções que eu tinha comparado na minha planilha, que depois sumiu. A mesma ausência de expressão que parecia conter algo demais por trás dela. Perguntei para R quanto tempo ela tinha trabalhado lá. Ela disse 4 semanas. Perguntei por que ela tinha saído. Ela demorou um pouco para responder. Quando respondeu, disse apenas: "Pelo mesmo motivo que você." Perguntei como ela sabia qual era o meu motivo. Ela disse: "Porque no último vídeo que eu removi antes de pedir rescisão, tinha um nome escrito. Não era o meu nome." Eu senti o estômago virar. Perguntei:
Era o meu nome? Ela demorou de novo. Depois disse: Não sei seu nome completo para confirmar, mas começa com as mesmas letras? Começava. Ficamos em silêncio por um tempo, no sentido de que nenhum dos dois mandou mensagem por alguns minutos. Depois ela mandou uma última coisa antes de sumir da conversa. Eu acho que a gente não deveria continuar pesquisando isso. Eu acho que quanto mais você procura, mais fácil fica para isso te achar. Eu parei de procurar há 3 semanas, e desde que parei, as aparições diminuíram. Não pararam, mas diminuíram. Tentei responder perguntando o que ela queria dizer com aparições, mas a mensagem ficou com um único tique. Ela não estava mais online, e quando tentei entrar na conversa no dia seguinte, a conta de R tinha sido deletada. Eu fiquei com aquilo na cabeça por dias. A ideia de que procurar tornava as coisas piores, que prestar atenção era de alguma forma uma abertura. Mas ao mesmo tempo, não conseguia parar. Fui atrás de qualquer teoria que pudesse explicar o que os dois tínhamos visto. Achei uma coisa interessante. Existe um conceito em psicologia chamado de hipervigilância. É quando seu cérebro, depois de um trauma ou de exposição repetida a algo perturbador, começa a identificar padrões mesmo onde não existem. É um mecanismo de sobrevivência. Seu sistema nervoso aprende a reconhecer o que te causou medo e começa a ver isso em todo lugar como forma de se proteger. Era uma explicação possível para mim, talvez até para R, mas não explicava as proporções consistentes, não explicava os prints que ela me mandou, não explicava o meu nome no vídeo. E não explicava o que começou a acontecer fora do computador. Primeira vez foi uns 4 dias depois que eu pedi rescisão. Eu estava no mercado, no corredor de bebidas, e olhei para o fim do corredor por nenhum motivo em especial. Só olhei. Tinha uma pessoa parada lá, longe o suficiente para não ver os detalhes, mas perto o suficiente para ver que estava completamente parada, num supermercado movimentado, no meio da tarde, sem olhar para a prateleira, sem mexer no celular, só parada, olhando na minha direção. Eu pisquei e ela tinha sumido. Não virou o corredor, não se afastou, simplesmente não estava mais lá. Tentei convencer a mim mesmo que eu não tinha visto direito, que era alguém que tinha virado rapidamente, que a distância tinha distorcido o que eu enxerguei, mas uma semana depois aconteceu de novo. Eu estava esperando o ônibus num ponto movimentado, final de tarde, bastante gente. Olhei para o outro lado da rua por instinto, daquele jeito automático que você olha para a rua sem motivo nenhum, e do outro lado, entre as pessoas que passavam, tinha uma figura parada, do mesmo jeito, completamente estática no meio do fluxo de gente. E dessa vez eu fiquei olhando tempo suficiente para ter certeza do que eu estava vendo. Era o rosto. Não parecido com o rosto dos vídeos. Era o rosto. As mesmas proporções, a mesma ausência de expressão, os mesmos olhos que pareciam estar olhando para você e através de você ao mesmo tempo. O ônibus chegou. Eu entrei. Não olhei pela janela. Depois disso, começou a aparecer em outros lugares, sempre longe o suficiente para que eu pudesse duvidar de mim mesmo. No fim de uma rua, quando eu saía de casa de noite, no fundo de um estacionamento, uma vez, numa madrugada em que eu não conseguia dormir e fui beber água, eu passei na frente da janela da sala e olhei lá para fora sem querer. Do outro lado da rua, embaixo de um poste apagado, tinha uma figura. Eu fui buscar meu celular para filmar. Durou 30 segundos no máximo. Quando voltei para a janela, não tinha mais ninguém. Parei de tentar filmar depois disso. Não porque desisti, mas porque comecei a ter medo do que poderia aparecer na tela que meus olhos talvez não vissem diretamente. Lembrei do que R tinha dito, que quanto mais você procura, mais fácil fica para isso te achar, que desde que ela parou de procurar, as aparições tinham diminuído. Tentei parar. Fiquei 2 semanas sem pesquisar nada sobre o assunto, sem revisar minhas anotações, sem pensar sobre isso de forma ativa. E sabe o que aconteceu? As aparições diminuíram de fato. Não pararam, mas espaçaram, de quase todo dia para uma vez por semana, depois a cada 10 dias. Mas não pararam. Ontem à noite, quando eu estava escrevendo esse roteiro, eu pausei por um segundo e olhei para o reflexo da minha tela apagada. E por uma fração de segundo, atrás do meu próprio reflexo, tinha alguém. Eu não sei o que é. Não sei se aquele trabalho me expôs a alguma coisa que não tem nome,
Não sei se ver aquele rosto tantas vezes criou alguma conexão que eu não sei como desfazer. Não sei se R está bem. Não sei se tem outras pessoas que passaram pelo mesmo e ficaram caladas por causa do contrato de sigilo. O que eu sei é o seguinte: existe conteúdo circulando na internet que nenhum algoritmo consegue categorizar. E as pessoas que são pagas para ver esse conteúdo ficam sozinhas com o que viram, sem poder falar, sem suporte real, sem ninguém que acredite quando elas tentam explicar. E algumas dessas pessoas, pelo que eu entendi, não saem do trabalho do mesmo jeito que entraram. Não por causa do trauma normal do trabalho, por causa de outra coisa. Uma coisa que aparentemente não fica do lado de dentro da tela quando você fecha o computador.